Fala YouTube, ir aqui e como você sabe, mais uma vez eu trouxe um vídeo de meia hora eu tenho que ver esse vídeo. Com certeza esse vídeo vai me traumatizar e se for igual o outro, né, vai me fazer nojeira. Oxi, nojeira, perto não briga lá, pô. Não, na hora que eu fui deitar quase que eu vomito no... Oxi. Eu vi na capa do vídeo uma coisa que me traumatizou, porque eu vi o desenho do Hora de Aventura com aquelas meninas que viram fantasma depois. Aquele negócio me deu medo, porque ainda assisti de noite e era pequeno. E foi muito assustador, tá? Pelo amor de Deus. Mas como esse vídeo vai ser meia hora, é melhor começar logo com o vídeo, né? Sem mais enrolação. Em 3, 2, 1 e vai! Alô? Então, acontece que momentos em desenhos que me traumatizaram não foi algo que aconteceu só comigo. Existem inúmeros outros momentos que foram marcados nas nossas cabeças de criança que nos fizeram assustados, talvez pela primeira vez. O problema é que eu não posso ter visto todos os desenhos e me traumatizar com todos eles, então esse vídeo vai ter sugestões de vocês. Eu sei que o título tá Me Traumatizaram, mas é pra ficar mais bonitinho e organizado. Então, assim... MM, o que foi? Será que a gente caiu no meu dedo? Então, sem mais delongas, vamos ver mais momentos em desenhos que nos traumatizaram. Nossa, traumatizado. Tá bom. O Incrível Mundo de Gumball. De novo? Os Fantoches. Os Fantoches. Nunca vi. Esse episódio é tão bom. Eu parei de ver esse desenho há um tempão atrás, mas toda vez que eu revejo pra colocar em vídeos ou só pra relaxar um pouco quando não tenho nada pra ver, eu sempre me surpreendo quão criativo e cheio de carinho esse desenho é. Mas eu não vou avaliá-lo de um jeito positivo porque é um desenho bonitinho e bem animado, mas sim porque ele conseguiu fazer um dos episódios mais sombrios e usando como base um dos shows mais famosos da internet. O episódio Os Fantoches conta a história de como o Gumball e o Darwin estão no sótão procurando coisas da infância deles para fazerem uma venda de jardim, onde pessoas vendem coisas do passado para não jogar fora. No meio do montão de brinquedos, o Darwin acha dois fantoches que os dois costumavam brincar quando criança, mas pararam porque eles ganharam um console e pararam de brincar com coisas reais. Gumball os rejeita, mas o Darwin fica brincando com eles. E estranhamente, os fantoches respondem: I'm sorry, we ditched you guys the Christmas we got our first game console. That's okay. We still love you. And you'll never take us off your hands again, right? I promise. And we'll have fun forever and ever. I promise. Você sabe que o episódio é tenso quando eles fazem referência a uma das cenas mais famosas de um filme de terror, onde o pai mata sua família? Come play with us, Daddy. Eu já vi isso aí. Forever and ever and ever. O episódio continua com o Gumball percebendo que o Darwin está agindo de um modo muito estranho e o repreende, mas segundo os fantoches, o Darwin fez uma promessa, então é claro que o Darwin está maluco, por isso o Gumball joga os fantoches na lata de lixo, que de madrugada voltam à vida destruindo o console dos dois, também fazendo Darwin os controlar dentro de um universo de imaginação. Essa imaginação, claro, é feita de fantoches. Eu acho que esse episódio é o episódio dos sonhos de muita gente que usa a internet, especialmente o YouTube, para ver vídeos bizarros e assustadores, e pelo meu vídeo desse tema que deu uma hora, dá pra ver que existem muitos, mas o discutível mais popular deles é uma série de curtas disfarçado de um show infantil, que na verdade é um show super bizarro com sangue, corpos e, claro, ovos com criaturas dentro. Ah, já vi. Pesky bee. Essa série de curtas Don't Hug Me, I'm Scared foi claramente a maior inspiração para essas cenas, exceto que eles não tentaram copiar o estilo dos curtas, eles contrataram o mesmo estúdio para fazer as cenas dentro do universo de fantoches. O episódio tem até as vozes originais dos curtas. Almost there, Frank. Only one piece left to go. What's that? A tasty snack? You don't wanna go and eat a snack like that. E claro, tem aquela sensação que fez esse episódio aparecer no vídeo. O que faz Don't Hug Me, I'm Scared tão sombrio e assustador não é a grande quantidade de momentos com sangue ou como eles torturam a criança. Isso dá pra ver em muitos filmes de terror que são horríveis, mas sim a sensação de perigo iminente. Sabe quando você sente que algo está errado? Como se alguém estivesse espiando você? Como se você não tivesse em controle da situação? Essa mesma sensação é vista nesse episódio, com uma parte do episódio dedicada a fazer o mais similar possível a Don't Hug Me, I'm Scared. E por isso,
a gente tem o mesmo resultado. It's your turn with the balloon! The fun will never end. Organize a spoon! The fun will never end. Count to the funnest number! The fun will never end! Go to your favorite corner! The fun will never end! É um exemplo perfeito do porquê esse show ser tão popular. Ele respeita e entende sua audiência. E claro, como a gente não pode acabar um episódio de um desenho infantil com sangue e violência, eles fizeram o segundo melhor. Eles desfiaram os personagens e os mataram na tela, com explosões. Eu quero ver esse episódio agora. Depois daqui eu vou assistir esse episódio com Cocoricó. certeza. Monstros e brinquedos. Cocoricó. Ah, não acredito não. Que Cocoricó tem? Não acredito. Ok. Lembra que eu disse que esses momentos foram me mostrados por vocês? Bom, esse aqui foi um deles, mas com uma diferença. não. Eu realmente fiquei com medo desse momento quando eu vi na TV, mas eu tinha esquecido até eu ser lembrado por vocês nos comentários. E estranhamente, esse é um show brasileiro. Durante a primeira temporada desse show, para ser mais preciso, o episódio Monstros e Brinquedo, a gente acompanha a história de como a turma acabou de ver um filme de terror. Tal filme de terror onde o monstro de palha aterroriza todo mundo. Eles ficam com medo do monstro de palha e ficam procurando quando descobrem um pouco de palha no chão. O monstro então nos é revelado e tem um design tão bizarro e estranho que eu fiquei surpreso que ele foi aprovado. O jeito que ele se move e esses olhos tão profundos e escuros, o lance aqui obviamente não é real. Era só um espantalho criado por outro personagem para espantar os corvos. A parte que me traumatizou de verdade foi o final musical que tocou após esse episódio, com Astolfo, um personagem bebê que é amaldiçoado por esse mesmo espantalho que impede ele de chamar sua própria mãe. É tipo aquele tipo de paralisia do sono que você tenta chamar por ajuda, mas não consegue falar e fica com mais e mais pânico. Essa cena me deixou super ansioso quando criança, e esse design com esse espantalho ficou preso na minha cabeça por muito tempo. Eu só não sabia de onde. Não vi medo nenhum aí. Hora de aventura. Hora de aventura. Ninguém pode te ouvir. Acho que eu já vi esse episódio. É do cervo. No vídeo passado eu disse algo que realmente me deixa desconfortável e assustado até hoje. Ficar sozinha. E além de Steven Universe, que fez aquilo de um jeito sombrio, mas bem na cara, Hora de Aventura me deu essa mesma sensação de um modo mais sutil, e eu até diria mais perturbador que Steven Universe, porque Hora de Aventura é um desenho que eu realmente gosto. Ninguém Pode Te Ouvir é um episódio que começa normal, com o Finn e o Jake lutando com uma criatura super estranha, que dessa vez é um cervo. Eles tentam pegar o personagem, mas o Jake cai do cervo batendo a cabeça, e o Finn tem suas pernas quebradas e jogado na parede. A popa da peste. A cena fica escura e a gente acorda no hospital, com mais ninguém. Paging Dr. Ice Cream. Ice cream for my mouth. Nos também é revelado que o Finn está com pernas engessadas e que precisa de uma cadeira de rodas para poder se mover. Saindo do hospital, a gente dá de cara com um reino doce e totalmente deserto, sem sons de fundo, sem pessoas, sem vida. Você vê casas vazias, umas batendo. Deu como muito se eles medo. estivessem lá, se Quando assisti isso escondendo pela de você, primeira como vez. se tivessem pessoas lhe encarando, mas não querendo sair. E pode parecer que eu estou exagerando, mas o episódio fica pior. Lembra quando o Jake bateu a cabeça antes do Finn entrar em coma? Por esse motivo, o Jake perdeu a cabeça e está confuso no que está rolando, dizendo que o povo está na verdade se escondendo dele para fazer uma festa de aniversário para ele mesmo. De algum jeito, o Finn acredita nessa teoria estúpida, se dizendo que faz sentido, porque afinal das contas, ele só ficou apagado por 1 ou 2 dias, não foi? Chega a noite e o Finn começa a duvidar dessas teorias do Jake, o que faz ele ficar super irritado e com a cabeça doendo, por isso vai dormir. Aquele mesmo cervo aparece e vai embora sem razão, e provoca sons saindo do esgoto. That sounds like candy people. O Finn tenta convencer o Jake a checar, mas é revelado quanto tempo o Finn realmente ficou dormindo. Be patient. I'm being patient. I waited all day, Jake. Well, I've been waiting 6 months. 6 months. 6 months. Have I been asleep for 6 months? O Finn então percebe que o Jake perdeu a cabeça e decide correr para o esgoto, quando é parado pelo Jake e amarrado na tenda. Ele consegue se livrar e correr para o esgoto, onde se depara com coisas mais bizarras no show. Povo doce. O Finn dá um soco no Jake e faz ele voltar ao normal, nos dando a entender que o Jake que os prendeu para fazer a festa de aniversário, mas não foi. Then who did? Him.
Jake libera todos enquanto o Finn briga com o cervo e o cervo, bom, ele morre e é levado por água abaixo pelo esgoto. É um episódio super bizarro. Você vê um cervo destruindo as pernas de um menino de 13 ou 14 anos. A cidade fica vazia com todos desaparecidos, Jake perdendo a cabeça e aterrorizando Finn, e um cervo que morre na tela e é descido por água abaixo em um esgoto. Você realmente não pode dizer que isso é inesperado, porém. Hora de Aventura tem inúmeros episódios assim. Eu fiz um vídeo sobre há mó tempão atrás e ainda tem mais episódios, mas eu escolhi esse aqui porque o início com um povo desaparecido me deixa ansioso até hoje. Depois eu assisto. É um episódio confuso e estranho. O bom é que não há nada mais estranho e confuso que isso em Hora de Aventura. Toda sexta eu vou postar um vídeo assim. Tem um tema de terror, tá ligado? Que nesse. Menina de olhos vazios. Eita, esse eu... Hora de Aventura, acho que eu vou ter medo aí, desenhos com histórias contínuas. Tem episódios que claramente eu não, vou dormir, digamos, importam. Eu Eles me não cago. dão uma história para frente ou fazem os personagens mudarem de algum jeito. Por isso eles têm mais liberdade de fazer o que quiser, porque não estão presos a nada. O episódio Menina de Olhos Vazios usou essa liberdade para fazer um dos episódios mais desconfortáveis, assustadores e confusos do show. Até a música do Tyler Card dá arrepios. A cena começa de noite com a dupla comendo pizza enquanto escutam a rádio, que está dizendo que uma menina de olhos escuros e vazios está sendo avistada pelo Reino Doce e outros reinos por centenas de anos. Jake não acredita e fica zombando com a cara do Finn por ter medo dessa tal menina. No final das contas, os dois têm medo, mas conseguem chegar em casa sem problemas, sãos e salvos. Já tive pesadelo com ela já. Finn então liga para Dá o apresentador medo demais, da rapaz. rádio, tentando entender o porquê dela ter escolhido os dois, enquanto Jake vai para o segundo andar enquanto ela está lá, olhando de longe. A situação fica pior quando isso acontece. Okay, let me write this down. She invited herself in. Run! O Jake continua a ouvir o cara da rádio que diz que tocar clarineta iria fazer a menina sair da casa, como uma das cenas mais bizarras e surreais que o desenho nos mostrou até hoje, com as 7 meninas dançando e depois olhando para a câmera. Jake, stop! Os dois então vão à biblioteca, onde descobrem que elas só existem porque acham que elas existem. Se eles pararem de acreditar nelas, elas vão sumir. Obviamente não funciona, então o Jake se rende, mas as fazendo agir desse jeito. Primeiro, elas tiram as lentes de contato, que dá a entender que na verdade são apenas crianças fazendo uma pegadinha, o que deixa o Jake com raiva. Mas depois o show dá uma cena que até hoje ninguém sabe o que diabo significa. Ele errou nessa 7, nessa 6. What the junk was Que that? bosta foi essa? As Aventuras de Mark Twain. Satan. Eu nunca vi esse desenho. Acho que, por mais que você não seja o tipo de pessoa que lê livros, esse nome Mark Twain foi ouvido pelos seus ouvidos alguma vez na vida. Isso se deve porque ele é super referenciado em filmes e produtos da América do Norte. Isso acontece por ele ter sido um dos maiores artistas da história americana. Foi ele que escreveu o livro Huckleberry Finn, que é lido até hoje para crianças em escolas. Hey, I'm Mark Twain. Pretty cool book, huh? Digamos que ele foi o Machado de Assis da história americana. Ok, relaxem, eu estou dando essa lição de história porque o item dessa parte do vídeo não é exatamente um desenho animado, não com episódios ou temporadas, mas sim um filme em stop motion. Esse filme é tão bizarro e estranho, e toda vez que eu vejo eu fico com uma sensação de vazio, como se eles tivessem pego aqueles sonhos bem detalhados e bem feitos que às vezes você tem e tivesse colocado na tela. Eu digo isso porque o filme é bom, ele só é estranho.
ele conta a história do autor, Mark Twain, que apenas no primeiro terço do filme nos mostra o quão excêntrico esse homem foi, dizendo que ele acha que é de outro planeta e que assim que o cometa Halley fosse visto, ele iria parar de escrever porque sua dívida estaria paga. Bom, ele estava certo, porque em 1910 o cometa passou e ele morreu de um ataque cardíaco 3 dias depois. Tudo isso é real, acreditem ou não. O filme, porém, usa essa história como base, mas leva tudo no modo literal, com o Mark sendo literalmente de outro mundo e usando o cometa como seu último ato antes de morrer. O filme também usa 2 personagens dos seus livros, 2 amigos, um que quer ter aventuras e um que é preguiçoso e quer passar o resto da sua vida dormindo. Também uma menina que é a esperta do grupo, como é de praxe. Os 3 nos apresentam o próximo ato do Mark, que envolve ir direto para um cometa onde ele vai bater o balão, completando assim o seu tão dito destino. Por serem crianças, o trio entra no balão, mas ficam nele enquanto ele sobe e não pode descer. Durante a viagem, nós somos contados histórias do autor, e também nos é mostrado uns flashes de um homem que aparentemente está despercebido do Mark. Esse mesmo homem que abre o elevador para o quarto do Mark, e lá nos é contada uma história. Desta vez, a história de Adão e Eva, da Bíblia mesmo. E nos é contado aquela clássica história onde Adão e Eva querem aprender e descobrir o mundo, mas são punidas por fazer perguntas. Mas antes que a história possa ser terminada, o balão é atacado por uma tempestade que foi causada pelo mesmo homem misterioso. Esse homem então leva os 3 para o elevador, onde descobrimos que ele na verdade é o próprio Mark, mas um Mark sem aspirações e vontades, apenas o lado ruim dele, que enquanto o Mark mostra a história de Adão e Eva, o Mark do mal conta a história do diabo. Hello. Who are you? An angel. What's your name? Satan. Os personagens entram no universo do diabo, onde eles têm controle total deste universo. Ele lá, Satanás. Personagens para habitarem esse lugar e mostra a superficialidade desses seres vivos. Essas criaturas são obviamente uma representação do ser humano, que brigam uns com os outros e não se respeitam de um jeito lógico, mas sim baseado em emoções. O diabo então fica de saco cheio e mata esses 2 seres humanos, que sentem dor e remorso. What fascinations there are on this planet. Strange mortals with curious customs. Mas mesmo assim, ele tortura essas criaturas com terremotos e mortes, com o único objetivo de mostrar quem realmente é o dono desses seres humanos. Never mind them. People are of no value. We could make more sometime. If we need them. Caraca. A cena acaba com os 3 com medo e percebendo que suas vidas não são realmente tão importantes assim, e que tudo está ao controle dessa tal criatura do mal. O filme continua e o filme tem aquela lição de que o seu motivo de vida é o que você coloca na sua vida. Eu recomendo você ver o resto do filme se você tá interessado. Com certeza uma das cenas mais aterrorizantes já colocadas em um produto feito para crianças, que não só te deixam com medo, mas muda o jeito que você vê sua própria existência. Life itself is only a vision, a dream. Nothing exists. Nada existe no vácuo. And you are but a thought. Oxi. Porra, aí você não fala nada, você assusta também, né? Cartoonizando. As meninas superpoderosas. Demônio da velocidade. Demônio da velocidade. No vídeo passado eu mencionei uma cena, tudo do Edu, que me deixou meio traumatizado, porque o episódio acaba com os personagens implicitamente morrendo. Mas Demônio da Velocidade deixa aquele episódio parecendo uma brincadeira de criança, apesar de os dois serem pra criança. O episódio começa com as meninas saindo da escola, muito felizes, porque iriam passar os próximos 3 dias nas Bahamas, com férias de todas suas responsabilidades, seja das coisas de meninas, como a escola e ser disciplinada, como também salvar a cidade de Townsville de monstros que aparecem de vez em quando. As 3 então decidem competir em uma corrida até em casa, mas lembrem-se, elas podem voar na velocidade da luz, e com o incentivo de ter que ser mais rápidas, elas chegam a uma velocidade tão alta que avançam o tempo. Elas viajam pro futuro, um futuro que elas não estavam lá para salvar a cidade de vilões e ameaças. Após chegarem em casa e tentar falar com seu pai, elas fazem uma descoberta meio perturbadora. Como assim? Tá tudo destruído. Tá. Sugar, spice and powdered rice. No, darn, why didn't I write it down?
O professor está tentando criar outras meninas superpoderosas para substituir aquelas. Ele está tão mentalmente bagunçado que acha que as meninas são alucinação. A situação fica pior ainda quando elas percebem que o professor não foi a única coisa afetada com esse desaparecimento. A cidade toda foi destruída com o céu vermelho sangue e prédios destruídos. Caraca, o trio vai para o centro da cidade e para o episódio. prédio do prefeito, que não está melhor do que o resto, com o prefeito morto. Call the girls, I said. Call the Powerpuff Girls! But they never came. Why wouldn't they come? It doesn't make any sense. He's gone! As três então vão para a escola, onde descobrem sua professora se culpando por terem feito as meninas irem embora. I just stood there waving goodbye. I just stood there waving goodbye, and they raced off. Fazendo referência à última vez que as meninas foram vistas. E com isso nos é revelado que a cidade ficou esperando pelas meninas por 50 anos. Mas quem fez isso? Caralho, quem véi. destruiu a cidade de Townsville? Ele. Ele destruiu a cidade. Yes! As you race through time, the whole world went to heck. As meninas tentam o derrotar fazendo a única coisa que elas sabem. Violência, que não serve de nada, já que ele consumiu toda a energia da cidade, o transformando em um deus enquanto a cidade cai no inferno. Tudo porque as meninas superpoderosas não estavam lá para salvá-la. You weren't here to protect us. You weren't here. It's your fault. Your fault. De Caraca. algum jeito elas conseguem voltar no tempo e decidem que ficar na cidade é a melhor coisa para se fazer. Caso contrário, a cidade pode literalmente ir pro inferno. Então, o episódio acaba desse jeito. Eu não sei qual é exatamente a mensagem desse episódio, especialmente quando eles colocam consequências tão sérias e claramente perturbadoras nos mesmos personagens que a gente viu por 62 episódios até esse ter saído. Agora, a gente sabe que essas meninas não podem aproveitar a vida e serem crianças, porque se elas quererem sair dessa mesma cidade, o mundo vai virar um corredor de sangue. Mas boba da peste, pô. Poxa, tu é doido. Não. Coragem com o covarde. Coragem com o covarde. A máscara. A máscara. Mais uma vez, coragem com o covarde. Misericórdia. Certo. Isso- Esse é um daqueles episódios que tem um tema Isso- pesado demais pra eu simplesmente Tá, falar aqui, sem que eu fique desmonetizado. Pelo simples motivo de que todo o assunto principal do episódio é apenas implícito e fica difícil de evitá-lo. Então eu vou arriscar mesmo assim, porém fique ciente sobre esse fato. Se você não quer ouvir sobre coisas de abuso doméstico ou violência contra animais, eu recomendo ir para o último episódio do vídeo. O episódio A Máscara é considerado uma das obras-primas do desenho e também um episódio mais sombrio, pesado e audacioso do Cartoon Network, que provavelmente jamais iria ser aprovado de novo. John Dewar, o escritor e diretor do episódio, falou durante o comentário de DVD que ele até hoje não consegue acreditar que o Cartoon Network realmente deixou passar esse episódio, e vocês vão entender o porquê. Ele também é um episódio especial duplo, onde deixaram de ser 2 episódios de 11 minutos e passaram a ser 22 minutos, então tem uma história mais longa. O episódio conta a história de uma pessoa com máscara que aparece na casa dos personagens principais. Essa personagem é super agressiva com coragem, e o motivo, segundo ela, é... Dogs are A personagem diz que ela teve que fugir de casa porque ela gostava de uma amiga, e o homem dessa tal amiga tratava a amiga como escrava, dizendo que se ela tentasse fugir, o amigo iria tirar a vida dela. Com medo de enfrentar o fato que jamais iria ver essa tal amiga de novo, ela fugiu de casa. O episódio continua com a personagem de máscara abusando coragem apenas por ser um cão, e evitando tirar a máscara com medo de enfrentar a realidade. Durante a noite, o Coragem espia a personagem de máscara, que não só nos mostra um brinquedo de gato, que é a última coisa que sobrou da amiga dela, como também tira a máscara, nos dando a visão de quem ela realmente é. É uma gata. O
O Coragem tem medo da gata, porque o único gato que ele viu na vida real foi o Cats, que tentou matar o Muriel e o Estácio, que, obviamente, ignora o Coragem quando ele tenta os avisar. Coragem então acha que, levando aquele brinquedo de gato que ele acha ser da gata para o exército, ela vai ser detida, salvando a vida dos seus donos. Estranhamente, ele consegue pegar o brinquedo do gato e usa o carro do Eustácio para parar em um diner, onde ele percebe que tem algo escrito no brinquedo. Abre aspas, para a gata, com amor, coelha. Fecha aspas. O dono do diner então entrega toda a situação pro Coragem. Bunny's in a bad way without Kitty. These two was the sweetest gals that ever lived. But Bunny's guy, Mad Dog, he didn't like him being so friendly like. Então, o Coragem está nessa. Ele descobriu por que a gata odeia tanto cães. Porque um cão roubou o amor dela. O Coragem entende a situação e acha que a melhor coisa a se fazer é salvar a coelha do Mad Dog. Na cena seguinte, a gente tem a primeira vista da coelha, que é mostrada triste, claramente sendo forçada a viver com um personagem claramente abusivo, ameaçando ela de morte quando ela sequer pensa na gata. E quando tenta fugir, ela é presa pelos capangas do cão, em uma cena super desconfortável até hoje. Muito triste. O Coragem eventualmente consegue entrar no quarto da coelha de algum jeito e consegue matar, literalmente matar, todos os cães capangas, deixando apenas o cão atrás deles. Mas o Coragem faz o trem bater no carro do cão, o matando também. A gata está no mesmo trem e a gata e a coelha ficam melhores amigas para sempre. Esse, sem dúvida, é um dos episódios mais sombrios do show. O fato do episódio conseguir mostrar abuso doméstico e um relacionamento lésbico em um desenho, tudo isso apenas em 2002, mostra o tanto que esse show conseguiu fazer. Gata não querendo tirar a máscara não passa de uma alegoria ao fato que ela sempre tem medo de enfrentar os próprios medos, por medo de violência. Coisa que infelizmente é o que acontece diariamente na vida de muitos. As duas claramente se amam, mas uma delas está presa em uma relação tóxica. É uma história super sombria e pesada, não só para um desenho infantil. E fica pior ainda quando você percebe que isso é realidade para muita gente. Certo. Família Dinossauro. Família Dinossauro é uma coisa que eu não vejo há tempo. Esse episódio não é tão pesado quanto o anterior. Ele não foca em um assunto super pesado que você ficaria surpreso que foi liberado para o começo da história. Ele só é um episódio que me fez super triste e preocupado, mas que ao mesmo tempo foi super importante para mudar quem eu sou. O episódio Mudando a Natureza é o último episódio do show. Não foi o último episódio lançado, mas sim o último episódio, porque ele foi escrito como um adeus aos personagens. Mas o episódio foi tão sombrio que os executivos da ABC resolveram o lançar no meio da temporada para o episódio em questão não ser a última vez que veríamos esses personagens tão queridos. O episódio começa com uma visão do jornal de TV, nos explicando que todo ano, besouros migram do seu habitat para os pântanos da cidade em que vivem. Isso é um evento, por isso toda a família faz um churrasco no quintal esperando acontecer. Eles fazem um churrasco também porque o Earl, o pai, comprou um equipamento de última geração, que mostra que ele ama o futuro e quer fazer parte dele. A cobertura da TV começa também nos avisando que esses mesmos besouros comem as plantas pragas que aparecem na mesma época do ano, porque sem os besouros elas iriam crescer sem limites, coisas que vemos acontecer assim que os besouros se atrasam pela primeira vez na história. As cider poppies continue to grow in fragrant but annoying profusion, attention turns to the puzzling disappearance of the bunch beetles. And so, throughout the nation, anyone with even the least awareness of the world around them is asking, what happened to the bugs? Um desses besouros aparece e nos explica que ele se atrasou e ficou para trás do grupo porque esqueceu o forno ligado. Também nos dizendo que eles não comem as plantas, mas sim seus filhos que nascem assim que eles vão para os pântanos e encontram outras fêmeas. O problema é que algo está deixando seu centro de navegação confuso e ele não sabe onde o pântano está. Isso ocorre porque o pântano foi destruído e no lugar construído uma fábrica de frutas de isopor. Não só isso, mas eles matam todos os besouros que iriam para esse lugar. Caraca. Hey, step aside, sister. Oh, it's another one of those bugs. I thought we killed them all. A filha da família, Charlene, vai para a TV explicando tudo o que está acontecendo em uma entrevista. Essa mesma entrevista que é destruída pelo pai dela, dizendo que tudo isso não é um problema. Obviamente, o que levou ele a fazer isso é que ele trabalha para a mesma companhia que acabou com a espécie de besouros. A companhia então decide usar o Earl como porta-voz da situação, dando a ideia de acabar com as plantas usando veneno no continente todo. Vale lembrar que esse continente é o continente da Pangaea, aquele pedaço de terra que acabou se dividindo e virando os países que temos hoje em dia. Então envenenar todo o continente é envenenar todos esses dinossauros. Obviamente isso dá errado. Earl, have you looked
outside. That spray of yours killed every plant on Earth. Earl continua tendo fé na companhia, mesmo que ela não saiba o que fazer após ter destruído toda a cadeia alimentar. Porém, como última solução, eles acham que fazer chover seria a única coisa que eles podem fazer. E para fazer chover, eles acham que precisa de nuvens. Nuvens de vulcões em erupção. Não. Look at those big black clouds. If that doesn't mean rain, I don't know what does. Essas nuvens, na verdade, são fumaças. Fumaças que bloqueiam o sol do planeta todo, causando frio e neve por um tempo indeterminado. Até o Earl está com medo do que fizeram e decide que sim, passaram dos limites. What are you whining about now, Sinclair? Sir, I think we may have gone just a teensy bit too far this time. Com temperaturas mais baixas que nunca, o Earl pede desculpa à família, explicando também que esse é o fim do mundo. What's gonna happen to us? Well, I don't exactly know. Eles ignoraram a natureza e agora não tem mais nenhuma. E com a última reportagem, o episódio acaba assim, com silêncio. And taking a look at the long-range forecast, continued snow, darkness, and extreme cold. This is Howard Handumpy. Good night. Goodbye. E adeus. Esse episódio é realmente pesado. Dar adeus a personagens que a gente conheceu por anos, com a escuridão escorrendo e neve cercando, deixando claro que a família, junto de todos os outros personagens do show, congelaram até a morte. Esse episódio foi feito para o show dar uma jogada nos protestos que estavam rolando nos anos 90, mas diferente da maioria dos outros shows que usaram esse fato como piada, o show tentou mostrar as consequências do presente. Como eu disse, esse é o último episódio canônico da série, então tecnicamente os personagens estão mortos. É insano que esse episódio tenha saído, porque é um show sitcom feito para famílias, onde no último episódio todos os personagens morrem. É algo totalmente fora do padrão, e eu não sei dizer se isso foi feito de novo. Então quando alguém dizer que esse lance de mudança climática é falso porque começaram a falar do nada, lembre-se, isso foi um fato conhecido antes dos anos 90, porque para esse assunto ter aparecido em um show tão popular, tinha que ser bem conhecido. Claro. Eu não queria acabar esse vídeo falando desse tipo de coisa, porque esse é um canal de entretenimento, mas acho que esse assunto é o problema que mais me traumatiza até hoje. O futuro. Notícia de emergência. Aparentemente o mundo está com um ar tão poluído que qualquer faísca irá fazer o ar pegar fogo. Oh. Matt, liga o ar-condicionado. Dança do rato. Cara, esse último foi pesado. Muitos foi pesado aí. E aquele da aventura me deixou com arrepios até agora. Eu acho que eu vou ter pesadelos, mas besteira. De qualquer jeito, caraca, cartoonizando. Esse aí foi muito massa de verdade. Eu acho que eu vou reagir mais vídeos seus futuramente. Se você um dia ver esse vídeo, né? Que eu acho bem difícil. De qualquer jeito, sem mais enrolação, né? Já passou mais de 33 minutos que eu tô vendo aqui. Já que passou mais do que isso. Vamos acabar logo com isso, né? Já se inscreve se você não for inscrito. Deixa o likezinho, compartilha, faça